A paz de Cristo, meus irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Deus nos deu a vida e a vida está no seu Filho Jesus Cristo. O profeta Oséias diz: e depois de 2 dias Ele nos dará a vida e viveremos diante dele. E nesse assunto nós estamos meditando. E a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 fios. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Existem coisas na palavra de Deus que aconteceram no passado e que já foi. E que nós precisamos relatar tudo isso, para que tenhamos um viver digno e honesto diante de Deus e diante também dos homens. A Igreja de Cristo tem que se mostrar diferente. Nós não podemos querer ser a Igreja de Deus misturado com os padrões do mundo. Nós temos que ser um povo que realmente representa o Deus de Israel em toda a sua existência, em toda a sua glória, em todo o seu poder. Então nós temos meditado no assunto que fala muito sobre a vinda do Cordeiro, o sofrimento dele, e nós chegamos aqui num assunto que trata-se de animais simbólicos, que está no livro de Levítico, no capítulo 16. Mas antes de começar a leitura da palavra, eu peço a você que se inscreva no canal e que nos ajude a continuar pregando o Evangelho. Deixe o seu like, o seu joinha. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Não estamos aqui em busca de fama, de status e posição social. Nós estamos aqui em busca de servir a Deus, servir com você, servir com o povo, tanto os que estão na igreja como aqueles que estão de fora. Eu sempre digo que a Igreja de Cristo não tem placa. A Igreja de Cristo tem um nome: Jesus de Nazaré. Qualquer placa que há hoje nas ruas do Brasil e do mundo tem lá dentro seres humanos, e isso é a Igreja de Deus. Então eu peço a Deus que abençoe os meus irmãos em todo o mundo, em toda a terra, e que juntos nós possamos pregar o Evangelho, juntos, pela mesma fé, pelo mesmo amor e pelo mesmo Espírito, mas com verdade, sem verdade não dá. Então, nesse capítulo aqui 16 de Levítico, nós vemos aqui o Senhor falando a Arão. Eu vou repetir mais uma vez a leitura do 16 de Levítico, versículo 1. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Diz o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele as sagradas túnicas de linho, no versículo de número 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. O que nos intriga aqui e o que nos faz meditar na palavra é que nós precisamos do ensinamento correto. Nós precisamos da palavra como ela está escrita e como ela é, a revelação divina. Então aqui nesse versículo 5, Deus mostra o que aconteceu, o que tinha que ser feito pelo que aconteceu contra o povo de Israel.
Nós precisamos entender, não canso de repetir, porque Paulo dizia que ele não cansava de pregar as mesmas coisas que era para proveito do povo, que era para aprendizagem, tinha que aprender. Então, eu gosto de falar muitas vezes, repetir, para que nós não esqueçamos da realidade. Esse procedimento aqui não é um procedimento anual. É baseado naquilo que eles faziam anualmente, mas isso aqui foi um caso específico que obrigou a Israel a fazer isso, porque senão Deus o pegaria eles. Deus o pegaria, Deus o destruiria, como destruiu os 2 filhos de Arão. O maior problema aqui foi isso. Por isso, de imediato, Deus aciona o Moisés e o sacerdote que socorre a casa dele, o templo dele, o santuário dele. Por quê? Porque os filhos de Israel que estavam em pecado entram no santo do santo, que eram os 2 filhos de Arão, que era sacerdote, e não era para fazer isso. Por quê? Porque aquele lugar, o sacerdote que era Arão, de ano em ano aparecia ali, com todo o ritual que Deus o mandava fazer. Como eles fizeram ali, sujou o tabernáculo, manchou o tabernáculo de pecado, aí Deus então quer o tabernáculo dele limpo. Mata os 2 rapazes a fogo. E aí quer a purificação. E para que se tivesse purificação de Israel, ou de qualquer pessoa naquela época, que eram os filhos de Israel em primeiro lugar, a nação, tinha que ter sacrifícios com sangue. Então Deus pede para Moisés, fala para Arão, e você escolhe dentro da congregação de Israel, dos filhos de Israel, da criação deles, dos animais deles, 2 bodes e 1 carneiro. Tinha um novilho, mas o novilho era para Arão e a casa dele, e depois para ungir, para passar sobre o tabernáculo. Então, o que Deus fala para Arão, para Moisés e para Arão? Pega 2 bodes e 1 carneiro. O que ocorre com os pregadores e conosco que pregamos o evangelho é que os pregadores, na maioria, eles falam sobre os 2 bodes, mas eles esquecem o carneiro. Qual é a função do carneiro aqui? E qual é a função dos 2 bodes? Eles pegam, os pregadores na maioria pegam os 2 bodes aqui, e até diz que os bodes não podem fazer memória de Cristo ou uma apresentação de um futuro evangélico, missionário. Por quê? Porque foi lançado sorte sobre os bodes, o que não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada. Porque veja o exemplo, queridos. Eram 2 bodes para lançar, um para ser sacrificado e outro para ser solto como bode emissário. Então, na hora de pegar os bodes, o Arão vai pegar o bode para ser sacrificado. Deus diz para Arão: não, vê qual que vai sacrificar. É como você está com os colegas e tem lá algo que eles ganharam, né? Vamos dizer que eles ganharam ali 2 aparelhos, e ali está 2 rapazes para escolher. Qual que você vai pegar? Não, vou pegar isso aqui. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar para o ímpar. Ganhei, eu vou levar o preto. Não significa que o bode era preto e vermelho, não fala isso. Então, para que isso não tivesse, para não acontecer isso, o que Deus fala para Moisés, para Arão? Arão, lança sorte sobre os 2 para você escolher o que vai ser sacrificado, e lança sorte para aquele que vai ser levado para o deserto. Não tem nada a ver com o que eles falam, que não pertence a Deus, que não é para Jesus, porque Jesus não é escolhido por sorte. Claro que Jesus não é escolhido por sorte, ele é soberano, mas os 2 animais aqui, para escolher um, porque era 2 bodes. Um fazia um papel e o outro fazia outro, cada um tinha uma função. Vamos escolher qual é a função de cada bode? Deus orientou, lança sorte. No versículo de número 6 ele diz:
Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à entrada da tenda da congregação. Olha aí, perante o Senhor. Ele pega ambos os bodes e colocará os bodes perante o Senhor, perante a tenda, na presença da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então o Arão, ele lança a sorte para saber qual é o bode que vai ser sacrificado. O bode que ele fala que é pelo Senhor é aquele que vai ser sacrificado. E o outro bode é aquele que vai levar o pecado de Israel para fora da tenda da congregação. Irmãos, é um exercício espiritual e físico ao mesmo tempo. Por quê? Porque tinha que fazer esse exercício, esse ritual, porque era disso que eles viviam, para ter comunhão com Deus, porque senão não teria. Então o que eles tinham que fazer? Sacrificar o animal. Todas as vezes que nós vemos o animal sacrificado, se for um cordeiro, é Cristo. Se for um cordeiro, um carneiro, dificilmente fala de carneiro sacrificado. Por quê? Porque Cristo não tinha nem nascido ainda. Mas depois que Cristo nasce, que ele cresce e que ele se torna homem, ele se torna na posição de um carneiro. Já homem, o carneiro é o quê? Não é mais aquele cordeirinho. Mas Cristo continua sendo cordeiro, continua sendo cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro, no que diz respeito a Cristo, se trata de inocência, inocente do pecado, humilde, simples, obediente, temente a Deus, não murmurador, não cobiçoso, de torpe ganância, nada disso. Um homem completamente justo e perfeito e santo, por isso ele era chamado de Cordeiro. Por isso é que ele foi entregue nas mãos dos inimigos para ser crucificado. Você se lembra que naquele dia, quando Cristo estava para ser crucificado, condenado e levado a carregar a cruz, aquele homem veio e esbofetearam. Pedro tirou tirou a espada da bainha e cortou a orelha daquele rapaz. Jesus pega a orelha dele e coloca no lugar de novo e diz: não vês tu que se eu quisesse, meu pai me mandaria uma legião de anjos aqui para me defender? Então, vejam, o inocente, ele vai ser levado para ser crucificado com toda a humildade. Por isso ele é chamado de Cordeiro manso. Tranquilo? Assim é o Cordeiro. Mas Cristo aqui já representa um carneiro, um homem já normal. Então, o carneiro aqui é esquecido. Eles não falam. E aí ele lança a sorte. E a sorte que caiu sobre aquele bode, Deus disse: sacrifica o bode, derrama o sangue sobre o altar. Quando o sacerdote passava aquele sangue ali sobre o altar, esse carneiro que está aqui, que representava Cristo, estava do lado, sem ser sacrificado. Ou seja, Cristo estava do lado deles, observando o sacrifício deles, a obediência deles. Como, por exemplo, os ninivitas. Lembra dos ninivitas? Que acabou com a nação de Israel em guerra e de repente era para serem destruídos. E Deus então chama o profeta Jonas, e Jonas vai para levar mensagem a ele. Jonas não queria nem levar mensagem. Nós sabemos da passagem o que aconteceu. Jonas recuou porque Jonas queria vingar a Israel, vingar contra os ninivitas pelo que eles fez no meio de Israel. E Jesus, por graça e misericórdia, diz para Jonas, fala para eles que em 40 dias eu vou destruí-los e vou abaterei. Mas os ninivitas caem com o rosto em terra. O rei dos ninivitas, eles caem com o rosto em terra. O rei convoca toda a nação e prepara um jejum de 3 dias, panos de saco, humilhação. O que Deus faz? Deus perdoa os ninivitas. Os ninivitas está lá em Lucas, que eles se levantarão naquele dia para condenar todos aqueles que estão fora do projeto de Deus, querendo estar e não estão. Então,
o que aconteceu aqui com os filhos de Israel, quando aquele bode era derramado sangue. Todas as vezes que acontecia isso, Deus observava a obediência de Israel. Era como se os filhos de Israel estivessem entregando, os filhos de Israel estivessem dando a sua vida naquele momento para o arrependimento, para o perdão divino. O bode é só para isso. Todas as vezes que é sacrificado o bode é símbolo do pecador. Todas as vezes que é sacrificado o cordeiro é símbolo do Filho de Deus que veio, que viria para salvar a humanidade, para comprar o seu povo pelo seu sangue. A Bíblia diz que pelo seu sangue ele nos comprou. O apóstolo Pedro diz que não foi com coisa corruptível como ouro e prata que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Foi assim que ele nos resgatou. O apóstolo Paulo diz que ele riscou a cédula que era contra nós, todo escrito de dívida de acusação, ele pagou com seu sangue. Satanás queria sangue. E é isso que ele quer. E por que isso, queridos? Porque sangue está a vida está no sangue. Então, quando o animal era morto e o sangue era derramado, espargia ali, e Deus sentia a alegria, Deus sentia o prazer de ver Israel humilhado perante ele, e aquele sangue daqueles animais não representava nada, só isso. Não salvava, não salva, nunca salvou, nunca vai salvar, nunca pagou pecado, não tem nada disso, era simbólico, simbolismo total. Então, quando aquele animal derramava o sangue, Deus sentia que Israel derramava a sua vida perante ele, a vida deles perante ele, e Deus aí convivia com eles, ele na tenda, longe deles, naquela tabernáculo, naquele santíssimo lugar, por trás de todas as cortinas, onde só Moisés tinha acesso, e o sacerdote uma vez por ano, mas alguém quis invadir, e invadiu, e aconteceu tudo isso. Por isso é que está isso aqui. Esse capítulo 16 trata dessa purificação, dessa libertação e desse procedimento que Deus aplicou para os filhos de Israel para que eles pudessem voltar a ter comunhão com Ele. As festas anuais haviam, e ali sim oferecia muitos animais. Era de 400, de 300, de 200, era muitos animais que eram oferecidos quando celebrava a Páscoa, a saída de Israel da terra do Egito, o resgate de Deus dos filhos de Israel, resgatando Israel das mãos dos egípcios e levando para a boa terra, levando para a terra prometida que ele havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Ali sim, quando ele sacrificava o cordeiro simbolizava liberdade que haveria de vir quando ele fosse crucificado, e como de fato foi. Então esses dois bodes aqui, meus queridos, só representa isso. Mas as pessoas pegam, tem pregadores que pegam aqui os bodes e dizem que um bode, esse bode emissário, por exemplo, é um símbolo de Satanás. Porque existe dentro dessa palavra aqui no versículo de número 8, Arão lançará sorte sobre os dois bodes. No versículo de número 9 ele diz, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor. O que vai ser sacrificado é o que ele fala que caiu a sorte pelo Senhor. Ou seja, é o bode que vai representar a humilhação de Israel, dando a sua vida a Deus, pelo sangue do bode, o animal derramado, e a natureza do bode, que é a natureza dos pecadores, daqueles que não temem a Deus, que era a natureza de Israel. Nós já falamos muito e vamos falar porque está escrito lá em Mateus, a separação e dos bodes que Cristo irá fazer. Então, ele diz aqui o versículo de número 9, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte sobre o Senhor, pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Aqui está, oferta pelo pecado de Israel. Deus cobra o arrependimento de Israel, a humilhação de Israel, e o bode simboliza
tudo isso, o sangue derramado, Deus recebe, sente o cheiro suave de humilhação dos filhos de Israel, e com isso ele fala: agora vamos tirar o pecado do meio de vocês. Lança sorte sobre outro bode. O Arão faz isso, versículo 10. Mas o bode escolhido por sorte como o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Então esse bode aqui, vivo, é apresentado perante a congregação, perante o Senhor em particular, e o bode vai ser enviado, vai ser levado para o deserto. Ou seja, eles confessam o pecado, ele se humilha perante Deus e ali faz a consagração em cima do bode sobre o pecado, a natureza pecaminosa e as transgressões de Israel, levados sobre aquele animal, porque era um animal que era simbólico a Israel, aos pecadores, por causa da rebeldia, né? Porque o bode é uma coisa, um animal maravilhoso, né? Você nunca comeu a carne dele, já é uma delícia. Mas no que diz respeito à natureza, é disso que a Bíblia quer dizer. Então, ele pega o bode e faz isso. O versículo número 11: Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Esse novilho tinha que ser feito tudo isso. Então, quando o bode recebe a carga dos pecados, veja aqui, vamos ver o versículo número 12: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído, e levará tudo para detrás do véu, para o incenso sobre o fogo. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Percebe, queridos, que aqui o Senhor está dizendo que Ele queria sentir a presença dos filhos de Israel humilhados perante a Ele. Então aquele incensário, aquelas ingredientes aromáticos queimado ali para levantar a fumaça, apresentar e aí chegar nas narinas de Deus. Hoje é diferente, hoje as nossas orações, que é como um cheiro suave, como incenso em taça de ouro, como uma fumaça aromática agradável a Deus, e isso acabou. Como você vê em Apocalipse, no capítulo de número 8, e que os pregadores dizem que isso aqui vai acontecer por causa de Satanás, que é a prisão de Satanás. Dá uma olhada no capítulo 8, o que faz parte do que Deus está dizendo aqui sobre Israel. 8 de Apocalipse, e no versículo de número 1: quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora, e veio 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhes dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha aqui, queridas. Acaba o sexto selo e está chegando o tempo, os acontecimentos do 7º selo está aí, está para fechar o 7º selo. Quando o sexto selo está fechando o 7º selo, o sexto selo, quando o sexto selo for fechado, que abrir o 7º selo, que é quando a igreja vai subir,
A igreja passará 1 milênio na terra, no céu, na glória, na Jerusalém, e essa igreja passará um selo na Jerusalém. E esse selo representa o descanso de Deus. 1 ano ou 1 milênio, quando Deus descansou das suas obras por um dia. Então, ficará a igreja ali. Quando abrir esse 7º selo, esses acontecimentos virão acontecer. Irão acontecer. Isso que está escrito aqui são acontecimentos para ser realizados, como as 7 pragas que está no Apocalipse, no capítulo 18. Nós podemos ver tudo isso aqui futuramente. E o que era o incenso? O que é o incenso agora? O incenso agora representa as orações dos santos, que Deus recebe com alegria diante do seu trono. Lá era um exercício físico, mas agora não. O versículo 3 ele diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e com a taça no incenso. No versículo de número 4 ele diz: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que Satanás tem a ver com isso aqui? Só humilhação, né? Porque as orações daqueles que são fiéis diante de Deus humilham o diabo, e Deus faz do crente vencedor por conta disso. Versículo 5: então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, voz, relâmpago e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vejam, aqui, meus queridos, dar-se-á o início do arrebatamento da igreja, do procedimento do arrebatamento da igreja. São momentos que nós precisamos ver com mais detalhes dentro dos evangelhos, das cartas paulinas e de toda a Bíblia, para sabermos e termos a certeza de tudo isso aqui. Mas tudo aquilo que está aqui no 16 de Levítico, como incenso aromático, como perfume diante dos narinos de Deus, são hoje as orações dos santos. Você ora dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, e Ele está para vir. Então é isso que faz esse versículo de número 4 de Apocalipse. Então esse incensário aqui é símbolo das orações que viriam os crentes, os homens de Deus, buscando, e das orações daqueles que já estavam lá, que eram os profetas. Então, essa fumaça, esse incensário aqui, não tem nada a ver com Satanás, só a vergonha deles, por causa da vitória dos crentes vencedor e dos filhos de Israel que aqui estavam. Mas e o bode que foi enviado? O bode foi levado, no versículo de número 13, porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, para que Israel não morra, era isso que tinha que ser feito. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a oferta, sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo, sangue do novilho aqui. Depois imolará o bode, olha aí, da oferta, pelo pecado do povo, meu querido. O bode pelo Senhor aqui não representa Cristo, representa um pedido de Deus, uma exigência de Deus, e nada de Cristo. Quando os filhos de Israel pecam e erram, os animais que são mortos por causa do pecado deles, geralmente é isso, é novilho, bodes. Quando morre o cordeiro, o carneiro, é simbolizando
a vinda de Cristo, comprando Israel, comprando as nações, comprando o ser humano, porque só sangue, nós repetimos isso, de Cristo poderia comprar os pecadores das mãos de Satanás. Então esse cordeiro, esse carneiro aqui, ele estava só observando, não iria morrer aqui, não iria morrer e nem morreu. Por quê? Porque não foi uma festa anual, não foi uma festa que eles estavam fazendo comemorativa à libertação de Israel. Isso aqui foi um castigo para Israel, a desobediência, a rebeldia deles. Eles tinham que se humilhar. Olha aí o versículo dizendo: para humilhação dos filhos de Israel, tomará do sangue, no versículo 15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo, e trará o seu sangue para detrás do véu, fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar, aonde foi contaminado pelos filhos de Arão. Aí ele disse: por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldia, segundo todos os seus pecados, procederam da mesma forma para com a tenda da congregação. Se não pecasse, como se não bastasse que eles pecassem todo dia, sempre, pecou contra a tenda da congregação. Quem fez isso? Os 2 filhos de Arão. Então, ele disse aqui, que está entre eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer propiciação no santíssimo lugar, até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então Arão tinha que fazer isso. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor daquele sangue, e espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Onde entra Cristo e Satanás aqui? Cristo entra aqui na vida dos filhos de Israel que se entregou a ele, e Satanás muito longe, e bem longe. Aí ele diz aqui no versículo de número 20: terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo. Aqui está o bode vivo, o bode emissário. Vamos ver o que vai acontecer com esse bode. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as suas iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, despirá suas vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá suas vestes. Então sairá e
preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver levado o bode emissário, lavarás as suas vestes e o banhará o corpo em água, depois entrará no arraial. Então eles pegam aqui esse homem que foi levar o bode e diz: este homem, ele prova que Satanás, que o bode representava Azazel, que é um espírito imundo, que é um representante de Satanás, e esse homem volta contaminado, ele tem que lavar. É evidente que ele tem que lavar, é evidente que ele vai voltar contaminado. Ele é um israelita, ele está no pecado, e ele foi com o pecado junto com o bode. Quando ele volta, que Israel já está purificado, ele não vai entrar com do jeito que foi, porque se ele voltar, não está purificado ainda, vai contaminar tudo de novo. Então quando ele vem, ele tem que banhar assim, tem que se limpar assim. Olha o processo aí, olha o procedimento aí. Arão e toda a congregação fazendo isso. Está limpo, simbolicamente estava limpo. O bode levou o pecado, soltou no deserto, na terra árida, na terra deserta. E quem é que fica nas terras áridas? Você se lembra o que Jesus falou quando ele estava expulsando aquele demônio? Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, desertos, secos, sem repouso, sem casa. E se não achar lugar de repouso, ele volta para o lugar de onde ele saiu. E se habitar na vida da pessoa de novo, ele volta num estado muito pior. Traz com ele mais 7 demônios piores ainda, né? Não vou dar detalhes sobre isso, mas do outro dia sim. Então vejam aqui, que isso aqui, queridos, não justifica nada de Satanás está envolvido nisso aqui. Pelo contrário, Satanás aqui só fazia parte do que ele fez os filhos de Israel pecar contra Deus. Só isso, ele é o pecador, ele é o dono do pecado. Então Israel estava vencendo o diabo aqui, levando o pecado para fora, mandando o pecado para fora, simbolicamente representando naquele animal. O animal, o bode, os 2 bodes, têm dentro da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus aqui, eles têm princípios de missões que haveria de vir a acontecer. O bode que foi sacrificado, que simbolizava a humilhação dos filhos de Israel, que simboliza a humilhação de toda a humanidade hoje perante Cristo, e o bode emissário que foi levar o pecado para fora. Porque a palavra emissário, que é de onde eles tiram essa palavra Azazel, o que jamais nós podemos aprovar biblicamente, e perante a nossa língua portuguesa que estamos vivendo no Brasil. Então nós precisamos entender o que isso significa. Eu não posso acrescentar nada aqui e não posso tirar, porque quem tira e quem acrescenta da palavra de Deus, tira o direito da árvore da vida e acrescenta as pragas que estão nesse livro. Portanto, eu não posso nem acrescentar e nem tirar. Como eu não posso nem acrescentar e nem tirar, eu não posso dizer que esse bode aqui é um símbolo de Satanás e que ele representa Satanás, por causa da palavra emissário. Mas diz que a palavra emissário lá fora, os pregadores dizem que em outras línguas, não estudei isso, eles falam que representa um espírito imundo. Ora, queridos, como representa um espírito imundo? Se nós temos aqui, se nós podemos ver aqui no dicionário, eu vou dar uma olhada aqui no dicionário, vou pegar um dicionário aqui para nós dar uma olhada sobre essa palavra emissário. O que significa a palavra emissário? Vamos ver aqui? Emissário, que serve para enviar, para emitir. O emissário serve para emitir. Ele é um representante, ou de uma empresa, de uma nação, um embaixador de algum lugar. Ele emite qualquer coisa, dentro daquela ordem. O outro significado: aquele que é mandado a cumprir uma missão. Ele foi mandado a cumprir uma missão. Ele vai fazer um trabalho, missão aqui, no que diz respeito a Bíblia, trata-se de missão missionária. Então ele diz aqui, mandado a cumprir uma missão, mensageiro
e espião. Olha aqui o que é a palavra emissário. Aonde aparece Azazel aqui? Aparece em outra língua, mas tudo bem, dá detalhe. Porque de acordo com a Bíblia aqui, nós não podemos fazer isso. Fazendo isso, estaremos acrescentando aqui um demônio, um representante de Satanás, o que não tem nada a ver. É um animal que está levando simbolicamente um pecado, tipificando e figurando uma missão que haveria de acontecer no futuro. E o que é isso aqui? Vamos ver essas duas palavras que está. Uma missão e um espião. O que é o espião? E o que é missão? Vamos dar uma olhada para nós vermos aqui o que é espião e o que é missão. O que é mensageiro, missão, dentro da palavra de Deus. Ele diz aqui, o mensageiro, que leva mensagem. O mensageiro é aquele que leva mensagem. Você viu aqui, que a palavra emissário trata disso aqui, que serve para emitir aquele que é mandado a cumprir uma missão. Mensageiro, espião. Olha aqui o significado da palavra, que é que está aqui no dicionário. Então aqui está, olha, dá uma olhada para nós, vamos olhar com detalhe aqui. Que leva mensagem. Quem levava a mensagem, quem prega a mensagem, quem ensina as mensagens, não são os enviados missionários que pregam o evangelho, não eram os profetas, não foi Cristo e não foi os seus profetas, depois os seus apóstolos, agora somos nós. Então por que Satanás entra no meio aqui disso? De jeito nenhum, não estou vendo lugar para ele aqui. Que anuncia, ou prenuncia, aqui está, prenuncia, anuncia antes de ser o tempo anunciado. O bode foi levado para lá com aquele moço, simbolizando que o mensageiro de Cristo haveria de vir e começaria pelo deserto, começaria para pregar o evangelho e anunciar boas novas de salvação aos filhos de Israel. Aí ele diz aqui, aquele que faz presságio, aquele que envolve presságio, aquele que pode escrever, que pode ordenar, que pode dar leis, são esses que se trata da palavra mensageiros. Então, você e eu podemos entender que o que estão ensinando está fora do princípio bíblico. Mais uma outra palavra aqui, espião. Vamos ver o que significa espião. Indivíduo encarregado de observar secretamente os atos políticos de um governo, de agentes diplomáticos, de um campo inimigo. Olha aqui, queridos. Onde nós achamos Satanás nisso aqui? Onde está ele aqui? Aquele que espontaneamente faz essa observação, diz-se do animal doméstico, o cachorro, o cão, por exemplo, que guarda a casa do seu dono, que protege a casa do seu dono. Ali estava o carneiro observando tudo. E aqui está os missionários que viria para pregar o evangelho, para falar a mensagem de Cristo, para falar as boas novas de salvação. E um deles nós já conhecemos, João Batista. No nosso próximo vídeo nós vamos trazer esse assunto com muito mais clareza, para que nós possamos encerrar esse assunto e entendendo que essa palavra emissário nada tem a ver com o representante de Satanás. Se a palavra emissário em alguma vida significa um espírito imundo, um mensageiro de Satanás, e o dicionário está dizendo, e de acordo com a nossa interpretação, com a interpretação da nossa língua, da nossa cultura, vamos dizer assim, do nosso conhecimento,
a palavra emissário aqui é representante de uma nação, de um povo, é um missionário, pode também, e também, porque é esse os detalhes que dá a palavra emissário. Então, se o representante de uma nação, como é que eu posso chegar para o embaixador de uma nação que tem a palavra emissário e ele é tido como um representante daquela nação? Como é que eu vou tratar ele como missionário? Por exemplo, se no grego, essa palavra emissário trata-se de um espírito imundo, de um representante de Satanás, mas nós vemos que a palavra emissário aqui é um embaixador, representante de uma nação, representante de um povo, uma pessoa enviada. Como é que eu vou chamar esse moço na nossa embaixada? Queridos, temos que olhar a Bíblia com clareza. Então, sem medo de errar, biblicamente falando, esse bode emissário nada tem a ver com Satanás. Com o pecado de Israel, sim, simbolicamente levando fora o pecado, como Cristo veio para tirar todo o pecado do mundo. E antes dele, João Batista vem anunciando as boas novas de salvação. Nós veremos no próximo culto, em nome de Cristo Jesus, porque Ele vai nos permitir. Cristo não vai voltar antes disso, ainda vai demorar ainda, de acordo com as profecias. Vamos orar a Deus nesse momento. Eu convido a você a fazer isso comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Seu amor tão grande para conosco, Pai. Que Tu venhas ser glorificado e exaltado através das nossas vidas, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e nos revela a Tua palavra. Estamos aqui para esclarecer a verdade, para falar a verdade, para anunciar as boas novas de salvação. O sofrimento desse Cristo, que substituiu todo o sofrimento do povo na terra e que substituiu até o sofrimento dos animais, que tinha que ser sacrificado por causa do pecado dos homens. Hoje não precisa mais disso. Mas nós, Pai, queremos Te agradecer porque Tu nos deu a Tua palavra e com ela nós queremos continuar ensinando e aprendendo e ensinando, porque essa é a Tua obra. Quem ensina aprende mais do que os que estão aprendendo. Por isso nos dá sabedoria e nos dá entendimento e um coração contrito, quebrantado, para que quando errarmos, reconhecermos os nossos erros e diante de Ti nos perdoar e o povo seja edificado. Abençoa cada um nessa terra, abençoa os meus irmãos em todo o mundo, abençoa a Tua igreja em cada canto dessa terra, Pai. Abençoa, meu Deus, meu Pai, as nossas lideranças religiosas e também políticas e de todas as alçadas, meu Deus. Guarda em Tuas mãos, protege. O mundo continua sendo Teu no que diz respeito, meu Deus e meu Pai, almas. Tu diz que toda alma Te pertence, mas toda alma que peca, essa morre. O que não é Teu é o pecado. Senhor, nos ajuda para que o pecado seja tirado do nosso meio e as vidas reconheçam que só Tu és Deus e que Tu não faz acepção de pessoas. Nós Te louvamos, meu Deus, agradecidos, e que essa semana seja uma semana de alegria, de paz, de resposta, de oração para esse meu irmão que anda clamando a Ti, para essa pessoa que está em sofrimento, em angústia, o que está lá na prisão, que Tu socorra, o que está no leito de dor, que Tu socorra, o médico que Tu ajude. Meu Deus e meu Pai, dá livramento à Tua igreja, o Teu povo e a nossa terra, a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos a Ti. Amém, Jesus.